Então é um curso completo, né? Desde do básico até o avançado mesmo, para quem quer só conhecer um pouco mais de astrologia, para entender um pouco mais o seu próprio mapa, né? Quem já fez com algum astrólogo, né? Conseguir compreender mais aprofundadamente. Seja para quem quer se tornar um astrólogo, né? De forma amadora ou de forma profissional, né? No amador você vai fazer da sua família, dos familiares ali, de conhecidos, né? Profissionalmente você pode também estar atuando, né, em outras esferas, né? Então, assim, o objetivo da astrologia ela pode ajudar de diversas formas, né? Seja no adulto para ver a vocação, para educar os filhos, né? O professor para instruir melhor os alunos, enfim, são infinitas possibilidades quase, né? Então, são muitas áreas da vida que a gente pode estar aplicando isso. Então, acredito que vai ser de grande valia para vocês também, como é para mim, né? Então vamos iniciar aqui a primeira aula. A gente teve a aula já 00, né? Então essa vai ser a 01. Então a gente vai passar rapidamente no que foi conversado nos princípios herméticos, né? Eu também já estou postando aí na página esses princípios herméticos de forma mais detalhada, mais explicada assim. Então deixa eu trocar aqui a tela, a gente botar os slides. A gente começou falando dos princípios herméticos, né, na primeira aula, que é o que fundamenta a astrologia, né? É o que explica a fundo, né, por que funciona, né? Então é muito interessante esse conhecimento. Eu vou abrir aqui os slides. Agora ficou melhor. Então, é o primeiro do mentalismo, a gente já conversou na primeira aula, o todo é mente, universo mental. Então, esse tecido no qual tudo é formado, né, é a mente de Deus. Né? Por isso que Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Então, tudo está dentro da mente de Deus. E nós, enquanto imagem e semelhança de Deus, temos também a nossa própria mente conectada ao todo. Né? Então, assim como o todo está em tudo, tudo está dentro do todo também. Da correspondência, que é o principal, né, da astrologia, que é o que está em cima como que está embaixo. Acrescento ainda que o que está dentro é o que está fora, né? É como que está fora. Então a gente conhecendo os astros, né, a posição deles quando nascemos, isso diz respeito totalmente a nós, né? Então, porque tudo tá conectado, né, correspondentemente, né? A terceira lei da vibração, né? Isso aí a ciência já está mais do que provada, né? Que todos os átomos vibram, né? E muito. Então tudo vibra, nada está parado. E essa lei também fala muito da vibração enquanto o som, a qualidade do que vibra, né? Se algo é muito denso, vibra lento e aquela coisa te puxa para a matéria, para a densidade, né? Para a materialização. Enquanto a vibração mais sutil, mais elevada, te espiritualiza, né? Isso a gente pode perceber muito na música, né? A música vulgar e comparando com a música clássica, né? A lei do ritmo, ou seja, tudo tem ciclos também, né? A gente pode ver isso nas estações do ano, o próprio dia e a noite, né? A gente percebe isso. Então tudo tem ritmo assim de início e dá uma volta completa e inicia novamente daquele ponto inicial, mas nunca do mesmo modo, né? A cada novo ciclo a gente sempre está numa espiral, né? Como se fosse aquela escada em espiral que quando a gente dá uma mini volta completa, a gente consegue ver as coisas mais de cima, né? Do alto. Então a gente passa por situações às vezes idênticas em essência, mas no nível superior, né? Da polaridade é interessante, que aparece muito também na astrologia isso, é que todo signo tem o seu oposto complementar, né? Então, se a gente não conseguir lidar com isso, vai ser sempre algo de oposição, né? Algo de desafio. Mas se a gente conseguir compreender que a essência dos opostos é a mesma, né? O frio e o calor, a gente não dá para dizer, não existe nada que diga onde começa o frio e onde começa o calor, onde termina um e outro, né? Isso depende de cada um perceber, né? Há pessoas que não sentem muito frio, há outras que sentem, né? Então varia do estado de consciência de cada um. E nessa da polaridade também, se a gente pegar uma linha, né, reta,
e conseguir unir as duas pontas, a gente vai ver que as duas pontas se tocam, né? Então, cada extremo guarda a mesma essência do seu outro extremo, né? Então, todos os paradoxos, por isso, podem ser reconciliados, se a gente entender isso profundamente. E a da causalidade, acho que não precisa falar muito, que é a lei de causa e efeito, né? Então, todo efeito tem a sua causa, e Deus enquanto a causa primeira de todas as coisas, né? Se o universo existe, logo tem uma causa, né? Se o Big Bang surgiu, foi iniciado, logo deu esse primeiro gatilho, né? Esse primeiro motor, que é Deus, a causa primeira de todas as coisas. A última lei é que é a lei de gênero, né? A questão do yin yang, ou macho-fêmea, nessa polaridade ativa ou positiva, né? E a feminina seria a qualidade negativa, mas nunca no tom pejorativo, né? É negativo no sentido receptivo, né? No sentido interno, né? Interior. Então a gente tem essas duas polaridades também de gênero, né? E cada princípio que está manifestado de forma polarizada no sexo masculino, por exemplo, ele guarda dentro de si, né, também a polaridade feminina, né, enquanto imaginação, enquanto sentimento, né. Então, no homem, no sexo masculino, né, o corpo físico é positivo, enquanto o corpo vital, espiritual, ele é negativo. Por isso que ele não tem tanta força, não conseguiria gerar um feto, como ocorre com a mulher, né. No caso do feminino, ela tem o corpo físico negativo, mas tem o corpo vital positivo, né? Por isso que a mulher consegue gerar um feto, né? Consegue dar vida, né? Então é muito interessante isso. A mulher também tem muito de extravasar essa energia positiva interior, né? As emoções ficam intensas, né? Ao passo que elas também conseguem resistir muito às tentações do corpo de desejo, por esse fato de ter o corpo vital positivo. E também tem o benefício da intuição mais aflorada, né? A inspiração é mais facilitada no caso do sexo feminino, né? E aí ela acaba extravasando também muito através do choro, das lágrimas e também do fluxo menstrual e das secreções também do corpo, né? Então acho que a gente finalizou já essa breve revisão, né, dos 7 princípios. E aí aqui a gente mostrando, né, a complexidade do, do universo, né? Porque às vezes a gente fica muito preso ao nosso sistema solar e não consegue abstrair e entender que Deus é muito além do nosso sistema solar. Então é muito complexo, né? Mas é aquilo, sempre a lei da correspondência, né? Assim como o átomo é um mini sistema solar, né? No macrocósmico a gente tem um sistema solar. Mas esse sistema solar também é micro com relação a uma galáxia, né? Então a gente vê que essas espirais dentro de espirais sempre se repetem, né? Sempre com essa lei da correspondência, que o que está embaixo é como o que está em cima e o que está dentro é como o que está fora, né? Aí essas apostilas, se vocês quiserem já adiantar, né, baixar e ir acompanhando pelo computador, algo assim, né, tá no blog de um teósofo que chama Universo Oculto, curso gratuito de astrologia. Você coloca lá e vai ter o acesso tanto os slides quanto a apostila que contém lá. Então aqui a gente vai trazer também a correlação das espirais, né, com vias assim, a entender que existe uma geometria sagrada também em tudo, né? Se a gente for perceber, tudo tem geometria. Por isso que Deus é chamado de o grande arquiteto do universo, né? Porque tudo é feito de forma matemática, né, geométrica, com proporções, né? A beleza em si tá ligada à proporção, né, das formas, né? Forma harmônica e proporcional. Então isso é só para a gente passar rápido, vocês compreenderem também essa questão do micro e o macro, né? Essa correlação toda que há. E aqui a gente já inicia, né, a falar do sistema solar, né? E também explicar o que são essas hierarquias zodiacais, né, chamados signos. A gente entender essa diferença, que signo é diferente de constelação.
Deixa eu ver aqui se tem alguma imagem interessante. Não, vou me utilizar de outra que é melhor. Ó, essas hierarquias, né, que constam aqui, são os signos zodiacais, né? São diferentes das constelações, porque na época que foi ensinado isso para a humanidade, né, os anjos ensinaram para nós, foi no final ali da época Atlante, né, e o surgimento do Egito. Então os remanescentes atlantes, né, foram para o Egito e já com esse conhecimento, né, então a construção das pirâmides, tudo que eles faziam de observação astronômica, né, era devido já a esse conhecimento que eles já continham, né. Então, o sistema solar ele está envolto por essas hierarquias, né? Porque elas surgiram também de dentro do Sol, assim como os outros planetas também vieram do Sol, né? Então, assim, eles ensinaram de que, olhando para o céu, né, aquelas constelações, a gente poderia visualizar que existiam ali seres, né, circundando o nosso sistema solar, que foram e são, né, responsáveis pela nossa evolução. Então, desde a nossa peregrinação na matéria, né, na formação do nosso planeta, eles já estavam ali contribuindo com a nossa evolução, né? Eles já estavam doando de si para que nós pudéssemos ser, né? Então, eles constam enquanto hierarquias, né, seres elevados, né? O signo de Aquário, por exemplo, são a hierarquia dos anjos, né? De Capricórnio, dos arcanjos. Nós somos a hierarquia de peixes, né? Simbolicamente. Sagitário, senhores da mente. Escorpião, senhores da forma. Libra, senhores da individualidade. Virgem, senhores da sabedoria. Leão, senhores da chama. Câncer, são os querubins. A gente consegue ver isso na Bíblia também, né? Porque muito da Bíblia, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo, né, há muito do simbolismo astrológico lá, né? Os serafins é a hierarquia de Gêmeos, e as hierarquias mais elevadas, que já até se retiraram quando a nossa Terra estava se formando, né, é a hierarquia de Touro e a de Áries, que elas não possuem nem nome, né, de tão já antigas e elevadas que são. E a gente responde mais agora aos eflúvios que sobraram delas, né? Então é interessante fazer essa distinção de signo para constelações, né? Uma coisa separada da outra. Então vamos voltar lá para os slides. Aí aqui a gente vendo da Terra, né? A gente tem duas maneiras de ver, né? A astrologia enquanto geocêntrica e heliocêntrica, né? Hélio de Sol. O normal é a gente ver o sistema solar dessa forma, né? Mas como? Aquele princípio da correspondência, o que está embaixo como o que está em cima, né? Então a gente vai sempre ver a astrologia do nosso ponto de vista, né? A gente sabe que o Sol não está se movendo em torno da Terra, né? Isso era a percepção que a gente tinha antigamente, né? Porque não havia ainda a evolução da astronomia. Mas para nós vamos olhar, né, enquanto geocentrismo, né? Mas claro que sabendo que na realidade lá não é assim, mas para a nossa realidade assim o é, né? Então assim seria a ordem crescente, né? Mais próximo da Terra temos a Lua, né? E após Mercúrio, porque Mercúrio é o que está mais próximo do Sol. Então, como a gente começa pela Terra, né? O mais próximo é a Lua. Aí, partindo daí, a gente volta para qual que está mais próximo do Sol e também porque qual é o que mais possui velocidade, né? Então, a Terra, para nós, enquanto movimento de rotação, né? Ela é muito acelerada, que vai determinar ali as casas zodiacais, né? Esse movimento de dia e noite, de rotação. Então, depois vem a Lua, né, que é o satélite da Terra, gira muito rápido, né, tem um ciclo de 28 dias. Aí depois vem Mercúrio, que é o mais rápido porque está próximo do Sol, que tem a outra maior velocidade, a segunda maior. Depois Vênus, que está bem próximo do Sol ali também. Aí o que seria a Terra, depois de Vênus, né, passa a ser o Sol, porque a gente está vendo do ponto de vista geocêntrico. Então o Sol está ocupando o lugar da Terra, né? Então na eclíptica, quando a gente olha, né, na verdade não é o Sol que faz aquele caminho, não é a Terra que faz.
Mas se a gente observa daqui, a impressão que dá é que o Sol que se move, né? Mas só para estabelecer essa diferença. Então aqui o sistema solar, identicamente também é um átomo, né? Por isso essa correspondência. E aí, com relação à velocidade dos planetas, né, o que ocorre? Quanto mais próximo, ou seja, perto, né, da periferia ali do Sol, periélio, né, quanto mais próximo na órbita do planeta ele estiver, maior velocidade ele terá naquele momento. Né? Enquanto que quanto mais afastado do Sol no afélio, né, a velocidade tende a ficar menor. Então cada planeta tem o tamanho da sua órbita, né? Então cada um vai atingir esse ponto de mais próximo ou mais afastado em tempos diferentes, obviamente. Então cada planeta tem uma velocidade diferente por causa do comprimento da órbita. Né? Se a gente for ver aqui, cada planeta tem uma distância que ele guarda do Sol. Né? Então esse tempo de proximidade e afastamento é maior. Aí após isso a gente vai começar a entender, né, o tempo de revolução desses planetas e astros, né? O Sol aqui ele está ocupando o lugar da Terra, né? Então é a Terra que faz o movimento, obviamente, de translação de 365 dias, né? E 5 horas e tantos minutos, então aproximadamente. Por isso que tem o ano bissexto, né? Para poder compensar essas 5 horas, né, e 40 minutos. Em segundo lugar, a gente olha para a Lua, aqui que tem um ciclo de 28 dias, né, aproximadamente 28, né, ele é 27 alguma coisa. Aí corresponde ao ciclo, né, da menstruação, né, da mulher, o ciclo também que ela faz de 9 meses também, que é uma revolução maior. Desse de 9 meses ela também tem a ver com a gestação, né? E depois Mercúrio. Aí se a gente pegar a Lua, né, e dividir, ou até mesmo o Sol, né, e dividir por 12, né, que são os 12 signos, a gente vai ter a passagem do Sol por cada signo, né, no período de um mês aproximadamente. E o da Lua ela fica aproximadamente 2 dias e meio, né, e Mercúrio... E agora eu estou sem a calculadora aqui para fazer o de Mercúrio, mas eu acho que são 10 dias mais ou menos, que ele fica em cada signo, né? A gente pega 87 e divide por 12, aí vai ter a média de quantos dias ele fica em cada signo. Então o Mercúrio é bem rapidinho, né? E aqui 3, 6, 9, seriam 3 meses. Quase 3 meses que ele fica, né? De 30 em 30 dias. Já Vênus, 7 meses, a gente pegar e dividir, vai dar alguns meses, né, em cada signo. Então é só a gente pegar e dividir. No Marte fica quase 2 anos, né? É quase o dobro do Sol. Então fica aproximadamente 2 meses em cada signo. Então Marte é mais lento do que o Sol no movimento do mapa, né? Júpiter já fica ali quase 10 vezes a mais, né? Fica quase 12 anos, né? Então em média ele fica 1 ano em cada signo. Saturno, né, que é o grande maléfico aí que todo mundo tem medo. Na verdade é o grande mestre, né? Precisamos falar, né? E ele tem esse ciclo de aproximadamente 29 anos. Se a gente dividir, né, por 12, dá aproximadamente 2 anos e meio em cada signo, né? E ele tem aqueles ciclos também de 7, né? A cada 7 anos a gente tem um amadurecimento, né? Uma maturação. A cada 7 anos, né, a gente tem aquela... passa da primeira infância, depois com 14, né, a puberdade, aí com 21 a maioridade mental, né? E o 28, 29, que é onde a gente atinge de fato a maturidade abstrata, né? A mente abstrata começa a surgir, a gente passa a entender muito também da nossa missão, sentido de vida, o que a gente está buscando, né? Esse seria o período ideal para escolher a faculdade, né? E não com 18 anos, né? Por isso que muitas pessoas acabam mudando, né? Próximo do retorno de Saturno, né? Aos 27 anos já começa a sentir a proximidade dele ali. Por isso também que tem muitos que morrem, né? Se suicidam através das drogas aí, né? A gente tem aquele caso do cantor da Nirvana, né?
Amy Winehouse também. Né? Então é interessante esses ciclos de Saturno, que são de maturidade. Né? Então, quando ele dá essa volta completa, né? Essa revolução dele, é que ele já passou pelas 12 casas do nosso zodíaco, de onde ele estava quando a gente nasceu, né? Então ele retorna para aquele ponto inicial. Então ele te trouxe ali vários ensinamentos em cada casa, em cada setor, né, da sua vida. Por isso que é muito importante. Alguém consegue acompanhar o tempo de live? Porque aqui não aparece não. Deixa eu ver se aparece aqui. Acho que não. E aí é bom se alguém puder me avisar quando tiver faltando 10 minutos mais ou menos pra gente fazer já o encerramento, né? E aí assim que acabar a gente faz uma nova live curtinha aí para perguntas e respostas, né? Aí depois de Saturno a gente tem o Urano, que já é um planeta chamado de geracional. Geracional porque ele fica em média 7 anos em cada signo, né? Então é uma geração de pessoas que nasceram com Urano em determinado signo, né? Então a influência dele é mais o que? Geracional, né? Enquanto também o Júpiter e Saturno são chamados de sociais, né? Diferentemente de Marte até Sol, que são planetas pessoais, mas a gente vai voltar nisso depois, né? Só para reiterar. Depois a gente reitera isso. Então até Marte são os sociais, pessoais, né? Pessoais porque falam do nosso íntimo, né? Fala do que a gente traz ali interiormente e como a gente vai se comportar na sociedade está mais relacionado a Júpiter e Saturno, né? A expansão e a restrição, né? Onde a gente quer expandir, onde a gente tem responsabilidade. Enfim, aí o Urano vai trazer esse aspecto também transpessoal, né? O que é o transpessoal? Que transcende a pessoalidade, a personalidade, né? Então ele nos convida, né? Tanto ele quanto Netuno e Plutão nos convidam a aspectos do espírito já, né? Aspectos assim de evolução espiritual. Então é interessante, né? Então a gente vai ver o significado de cada um direitinho. E Netuno, né? Eu não lembro quantos anos são, né? Mas é bem mais que 10, né? Com certeza. Então também geracional. Plutão nem se fala, mais ou menos 250 anos para dar essa revolução. E a ciência esotérica oculta nos convida também a ver que Netuno e Plutão não fazem parte do nosso sistema solar. Eles dão a impressão de que eles fazem, mas porque eles passam por aqui, né? Mas na verdade eles pertencem ao sistema solar vizinho, né? Ainda a ciência não tem notícias de que já reconheceu isso, já, né? Toda hora também eles voltam e afirmam que Plutão é ou não é um planeta, né? Também pela sua pequenez, né? Mas Plutão a gente vai ver no nosso mapa que, apesar de ele ser pequenininho, é o que faz mais estrago, né? Nos aspectos desafiadores. Aí aqui eu vou trazer uma outra imagem que fica melhor da gente entender essa questão do zodíaco, né? Porque não é uma faixa fina, né? É uma faixa bem grossa, né? Complexa, que praticamente envolve, né? o sistema solar, né? Como um todo. Então, quando a gente fala que o Sol está em um signo, né? Quando a gente está na Terra, né? Olhando para o Sol, qual o signo que está atrás do Sol? Ou seja, é o que ele está iluminando. Então, se ele está iluminando, é aquela energia que vem para nós, né? Assim como nos outros planetas também. Mercúrio estiver aqui, né? Se a gente daqui da Terra olhar para Mercúrio, qual o signo vai estar lá do outro lado, né? Vai ser um signo X. Então, geralmente, ele está próximo do Sol, Mercúrio, como a gente viu, né? Então, se a pessoa tem um Sol em Câncer, por exemplo, ela vai ter o Mercúrio no próprio signo de Câncer, ou no signo seguinte, ou no signo anterior. É interessante a gente perceber isso. Porque se você já sabe o Sol da pessoa, a maneira como ela se comunica, né, você consegue entender, perceber já qual é o signo do Mercúrio dela, né? Não consigo dar. Deixa eu ver se eu consigo clarear mais um pouco. Então é isso.
as constelações ficam em volta do nosso sistema solar, né? E diferente também, né? Signos, que são as hierarquias criadoras, né? Diferente das constelações em si, elas só foram usadas como simbolismo mesmo, né? Para simbolizar ali o significado de cada uma. Aí vamos voltar agora para os slides. Aí a gente vai ver também aqui a inclinação de cada planeta, né? Cada um tem um tipo de inclinação. Aqui a Terra, o Urano, para vocês verem como é tão exótico, né? Chamado de exótico, excêntrico, porque o eixo dele é deitado, né? Praticamente. Então ele é bem esquisito, né? Enfim, esse é o movimento de rotação de cada planeta. E aí agora para a gente entrar nos chamados planetas retrógrados, né? Como isso acontece, né? Isso se dá, assim, a Terra tá... Acho que reconectou e apareceu para mim que deu uma travada, né? Agora acho que voltou. Confirma aí se já voltou normal. E aí a Terra pode estar no momento, né, dela de próximo do Sol, e a velocidade está alta, né? E acontece que algum planeta pode estar... Mercúrio retrógrado está atrapalhando a live, né, para variar. Mas é isso mesmo. Aí vamos até dar o exemplo de Mercúrio, né? Mercúrio pode estar no seu ponto de afastamento do Sol, portanto com velocidade lenta, né? E aí a Terra com a velocidade maior, aí o efeito que dá é como se a gente estivesse num carro, né? Ou parado ou em movimento. E a gente, a partir do nosso referencial, né? Se a gente avançar com o carro com a velocidade alta e olhar no retrovisor, o planeta que está ao nosso lado ali, um carro que está ao lado, vai ter a impressão de que ele está andando para trás, né? Mas na verdade ele ou está parado ou está com a velocidade muito lenta. Né? Então é esse efeito que dá, é o movimento aparente. Né? Ele dá a aparência de que está indo para trás. Mas na verdade é só a velocidade que está lenta. E por estar muito lenta nessa velocidade, ocorre que há uma debilidade ali do planeta com relação às suas qualidades, né? Então ele vai ter dificuldade maior em expressar as suas qualidades. Não que não seja possível, né? Mas a gente tem que ter uma atenção maior, né? Uma atenção redobrada com esses planetas retrógrados, né? Então, basicamente, qualquer coisa, se tiver dúvida, a gente volta nas perguntas e respostas. Tá. Vou avançar aqui. Aí agora a gente falou já de movimento de translação, e também o de rotação da Terra. E além do movimento de rotação e do de translação, né, ela faz também esse movimento aqui de peão, né? Só que ele é muito, muito lento esse movimento, né? Ele demora aproximadamente 26 mil anos para se completar. Então ele tem um efeito assim, praticamente imperceptível, né? Mas ele tem um efeito assim de antecipar a primavera, né? Então o ponto lá que seria o 0 grau de Áries, né? Do ponto de vista do zodíaco intelectual, não constelação, né? Seria 0 de Áries, ele já vai passando, andando para trás, né? Por causa dessa precessão dos equinócios. Então aí vai recuando para peixe, 29 de peixe, já foi, né? 29, 28, hoje já está em 8 graus a 7 de peixes, né? Então a gente já está na transição, portanto, da era de peixes para a era de aquário, né? Ver se tem alguma outra imagem aqui para mostrar melhor. Aí vamos falar rapidamente aqui das eras, né? Vamos falar rapidamente das eras aqui. Aí é importante, né? Esse movimento ele se dá no sentido horário, né? Percebam que é no sentido horário, né? Tal como do movimento do relógio. Porém, o movimento da Terra de rotação e o da eclíptica de translação, né? Ele se dá no sentido anti-horário. Né? E por que isso? Porque a anti-horariedade, né? Ela tem a ver com a materialização, com processos de evolução material.
enquanto que o giro horário, né, ele tem a ver com uma evolução espiritual, né? Então, para nós aqui, a gente vê o zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos, ele indo no sentido anti-horário. É o que a gente está acostumado, né? Áries é o primeiro, Touro é o segundo. Mas o movimento espiritual, né, é o processo invertido, né? Porque, assim, para nós que estamos encarnados, né, tudo é tal como espelho, né? Como Paulo dizia, por agora vemos como por espelho, né, obscuramente, mas então veremos face a face. Porque o processo de encarnação ele é uma inversão, né? Vou mostrar aqui uma imagem, bem que ela está longe pra caramba. Aí essa imagem aqui, né? Nós aqui enquanto espírito, né, no mundo espiritual, né, nós nos projetamos para a matéria, só que nessa projeção ela se dá no sentido refletido, né? Então está ocorrendo aqui essa transição de peixes, né, a partir de 1793 iniciou a transição, né? 1900 ficou mais forte, então na época da Revolução Francesa, que teve assim uma influência cada vez maior, né? Através da Revolução Francesa. E aí tudo indica que em 2007 que iniciou de fato, mas há controvérsias por questão de data, né? Uns advogam que seria mais para 2100 e alguma coisa, né? E não 2007. Deixa eu ver se aqui consta o correto. Isso. O ideal é que ela vai iniciar de forma pura, né? Sozinho já em 2160 depois de Cristo, né? Então esse nosso processo começou lá 28.600 antes de Cristo, né? Olha quanto tempo. Então isso se refere lá aos lemurianos, né? Atlântida. Então Capricórnio, nós estávamos naquela época ainda que a Terra estava com muita umidade ainda, muitas nuvens, né? A gente não conseguia ver nada, ficava nas crateras, então a gente precisava subir as montanhas, aí vem esse simbolismo de Capricórnio, né? Que tinha uma cauda de peixe, portanto ali nas crateras na água, com muita umidade, mas que almejava subir para se libertar desse ambiente bem nublado, né? A gente tinha que subir as montanhas para poder ver. E aí foi nessa época mais ou menos que o processo de dilúvio já estava se manifestando, né? Aí depois Sagitário foi quando o homem conseguiu de fato virar humano, né? Conseguiu a primeira parte humanoide, assim, por assim dizer, mas ainda guardando muito do animal, né? Então a forma humana se iniciou já em Sagitário. Aí em Escorpião a gente adquiriu na época Atlântida, né? Da Atlântida, a astúcia, né? Então essa mente de Escorpião astuciosa. Aí em Libra a gente foi aprendendo a ter o discernimento, né, do passado, do que a gente aprendeu de memória, e a gente projetar para o futuro, né? A gente fazer esse aprendizado com a lei de causa e efeito, a gente, através da memória, conseguiu entender a causa e efeito, né, que todo efeito ali tinha uma causa, né, anterior. Em Virgem, a gente já começou a buscar a agricultura de alguma forma, a se purificar, né? E aí, o que fica mais próximo para a gente, né, enquanto humanidade, é que em Gêmeos a gente adquiriu a linguagem, né, esse modo bem primitivo de comunicação. E aí em Touro a gente começou a questão das propriedades, propriedade privada, gado, né, acúmulo de riquezas e bens, né? Tanto que foi naquela época do Egito, né, que quando o povo hebreu, né, saiu do Egito, ele carregou ouro ainda, levava ouro. Aí quando Moisés desceu, que Moisés já estava representando ali a era de Ares, né, do Cordeiro, que trouxe os 10 mandamentos, né? O povo ainda tinha feito estátua do bezerro de ouro, né, por causa dessa questão do touro, né? Então acontece muito disso. A gente está entrando numa era, mas há muitas pessoas ainda presas à era seguinte, à era anterior, né? Então, exatamente. Aí em Moisés veio a questão da lei, né, mosaica, né?
porque o ser humano tinha que desenvolver a independência, a conquista, né, através de guerras, né, da própria individualidade, mas aí o signo oposto sempre nos traz algo, né? O oposto a Áries é Libra, então a justiça, né? Por isso que tinha as leis mosaicas, né? E era baseado também na lei de Talião, né? Olho por olho, dente por dente. Por causa dessa questão de que em cada era a gente sempre tem que trabalhar, né, o signo oposto complementar também, né? Então, em Touro, a gente via lá no Egito os sacerdotes da serpente, né, representando o signo de Escorpião, né? Então, o trabalho que eles tinham com magia, né, esse conhecimento todo esotérico que o Egito possuía. Já na era de Peixes, Jesus veio então na transição de Áries para Peixes, né? Quando estava nesse movimento horário, né, vamos supor, de 30 de Áries, foi descendo para 20, a 10 de Áries, cada signo tem 30 graus, então de 30 para 20, depois para 10, né, a cada anos, né, centenas de anos. E aí, quando chega nessa transição de 8 graus mais ou menos, aí começa já a vir um avatar, alguém que vai trazer já essas boas novas da próxima era, né? Então Jesus veio na transição de Áries para Peixe. Por quê? A gente sabe que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Essa questão do sacrificial, né, de Áries. E já trazendo a questão de peixe, por isso que tinha os discípulos enquanto pescadores, né, pescadores de homens também, e essa questão do símbolo do peixe, por assim dizer também. A Santa Ceia tinha a questão do peixe também lá, mas ele dizia também que eles iriam encontrar um homem com um cântaro de água, né, para preparar a Páscoa, que, ou seja, ele já estava anunciando que viria também alguém para conduzir a era de Aquário, né? Por isso que o homem com cântaro de água, já trazendo Aquário. Então, qual foram os aprendizados de Peixes, né? É a questão do catolicismo muito forte, né? Essa coisa da devoção a algo superior que você ainda não compreende muito bem, né? Aquela fé cega, aquela fé de devocional mesmo, né? E é onde ocorreu o surgimento de santos, né? Os santos católicos. E aí o signo oposto também, trazendo ali o signo de Virgem, né? A ciência tentando surgir, de analisar as coisas de forma mais minuciosa, né? De ter essa mente um pouco analítica e crítica, né? Então isso é uma ciência bem material ainda, né? Bem rudimentar. E a gente buscar também a pureza, né? A alimentação mais equilibrada, né? Para ter esse complemento dos signos opostos, né? Já em Aquário a gente tem essa questão da ciência, dos avanços, né, tecnológicos, científicos, né? Porque tudo isso vem da intuição, né? Aquário rege o éter, que é por onde entra a intuição para nós. Então esse éter vem com essas impressões que a gente tem, por exemplo, de vida passada, ou que você já construiu, vai ficar cada vez mais aflorado, né? na sua mente, né? Porque geralmente a gente está acostumado a ter uma vida esquecendo das outras, né? Mas através da intuição a gente já consegue lembrar de coisas de vida passada, né? E também as inspirações também que a gente recebe. Então isso contribuiu para muitos avanços tecnológicos científicos, né? Mas Aquário também traz esse aspecto esotérico, místico, né? Terapias assim holísticas também que a gente vem crescendo muito, né? De respeito a Aquário também, né? Que esse lado assim exótico, esotérico, né? Místico também de Aquário. Ele tem tanto a parte científica quanto esse misticismo, né? De trazer as coisas do futuro, né? De progredir de forma futurista, né? Então é isso. Aí o complemento de Aquário, né? Leão, né? Que traz o que? Essa questão da individualidade enquanto brilho, né? Você ter também a tua dignidade enquanto pessoa, né? Força de vontade, de caráter, firmeza nos teus propósitos, né? E ter esse amor sacrificial de se doar, né, para as pessoas. O leão traz muito disso, da doação, né? A generosidade. Enquanto o sol, representando ele também, né? O sol queima de si próprio para que ele doe para os outros, né?
Então também a gente buscar esse serviço amoroso e desinteressado, né, através de Leão. Aí a gente cumpre esse papel, a gente vai estar alinhado, né, com a era de Aquário, ou seja, tendo também uma fé. Né, não temos que abandonar tudo que a gente teve no passado. Né? Então temos que continuar com a fé, com devoção a algo superior, mas também de forma científica, né, que a gente tenha compreensão intelectual também disso. Que é propriamente, por exemplo, essas ciências esotéricas que estudam, né, a teosofia, Rosa Cruz, essas escolas assim, né, que trazem uma fé, o espiritismo também traz uma fé raciocinada, né, filosófica. Então, enquanto eu creio, sei porque eu creio. Então, é basicamente isso. E aí a gente vai iniciar, depois de Aquário, também novamente uma era de Capricórnio, né? Quando completar esse ciclo de Aquário. E aí vai ser a questão do dever, né, propriamente. Não vai ter mais essa questão de religião, vai ser tudo no dever mesmo, né, do que o ser humano vai cumprir. Aí já mostrei isso daqui, né, a transição da era de peixe para Aquário. Aí por enquanto eu não estou sabendo quanto tempo falta para terminar, mas vamos seguindo então. Aí a gente tem a inclinação da Terra, né? Vocês já viram. Vamos pegar, mostrar aqui primavera, verão, outono e inverno, movimento de translação. E aí por conta da inclinação da Terra, a gente tem é o que propicia, né, que haja vida em todos os cantos da Terra, né? Porque se fosse só ela fosse retamente inclinada, né, não pegaria Sol em todas as partes do planeta, né? Então é importante essa inclinação por isso. E aí a gente tem aqui simbolizado já os signos do zodíaco, mas isso só para passar rápido, né? Não vamos nos deter por enquanto. É o movimento aqui das eras também. Aí quando a gente está da Terra, olha para o Sol, qual o signo que está. E aí aqui também, o teósofo ele trouxe de um livro maia ou inca, né? Como que eles viam, entendiam o que ocorria essa questão da influenciação do Sol sobre a Terra, né? Que do Sol emana aquelas partículas de vento solar, né? Radiação solar, né? Então eles emanam 4 tipos de partículas diferentes, né? Esse vento solar. E aí graças ao campo magnético da Terra, né? Que no centro tem ferro, né? Então ela, portanto, tem um campo magnético que a protege, né, dessa radiação. Só que essa radiação ela entra lá pelos polos, né? É onde a gente vê aquele fenômeno da aurora boreal, né? Então essa radiação toda penetra a Terra até o seu centro e depois sai zigue-zagueando, né? E aí ele consta que há essa diferença, né? Tem algo positivo, uma carga positiva e uma carga negativa. Uma carga positiva, outra negativa. Isso oscilando a cada mês, né? Então, portanto, seria em 12 meses, né, no movimento total de translação, a gente compreenderia essa influenciação, né, de um positivo e um negativo, trazendo os 12 signos do zodíaco, né? Que os signos de ar e de fogo são positivos, enquanto que os signos de água e de terra são negativos, né, no sentido de polaridade. Então isso explicaria também essa influência, né, como ela chega até nós de uma maneira mais científica, né, não tanto abstratamente.